Olá, de 0 a 100 com saúde no ar. Vamos juntos na busca pelos segredos da longevidade com qualidade de vida. É cada vez mais possível viver por mais tempo e melhor. Para isso é preciso ter acesso a boas informações. Hoje recebemos o doutor Fernando Furlan, especialista em cirurgias bariátricas. Doutor, alegria em recebê-lo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite e muito feliz em participar do programa. Felicidade é nossa, valeu. Doutor, para começo de conversa, ninguém gostaria de fazer uma cirurgia bariátrica, né? Nem o paciente, nem o médico, né? Apesar de ser um procedimento muito bem-vindo e que é realizado aos montes com bastante sucesso. Mas para evitar chegar a esse ponto, é preciso evitar a obesidade? Quais são os principais perigos desse sobrepeso excessivo? A gente tem que diferenciar a obesidade de sobrepeso. Isso é uma coisa muito comum e vem inclusive de como a pessoa se enxerga da autoimagem. Ninguém diz que tem obesidade, já diz eu estou com sobrepeso há muito tempo. E a obesidade já é um problema muito longo, é um problema crônico, né? Que vem de anos de aumento de peso e acúmulo de reserva. Né? Reserva de energia, a dificuldade de realizar exercícios físicos ou o sedentarismo exagerado, assim como a ingesta errada de alimentos, errada entre aspas, porque ela vem em exagero. Né? Não existe um alimento errado, mas existe o abuso e o exagero do tipo de alimento que se consome, que junto com a falta de atividade física leva ao acúmulo e à obesidade. E lembrar que a obesidade é sim um problema de saúde. Então não é só o aumento do volume do corpo, é tudo que ela leva para todos os órgãos do corpo. E isso a gente precisa saber. Então, pensando em uma dupla, sedentarismo e alimentação incorreta, a gente conseguindo controlar essa dupla, a gente vai evitar a obesidade. Seria o ideal, né? Mas é muito difícil para a maioria da população. Por que o senhor diz que a maioria, pode-se dizer, ou tantos brasileiros estão ou com muito sobrepeso ou já no nível da obesidade? Sim, quando a gente fala em sobrepeso e obesidade, a gente fala mais de metade da população brasileira hoje. Uau. Tentando separar isso, que é o mais comum de perguntar, mulheres e homens mais obesos, hoje a gente tem em proporção mulheres com maior índice de sobrepeso e obesidade no Brasil, mas esses números tendem a ser muito parecidos. O que importa é que desde a adolescência já temos números muito grandes de obesos e sobrepeso. Quando a gente separa o obeso de sobrepeso, a gente separa pelo risco à saúde. Quanto maior a proporção de peso, maior risco esse organismo está sujeito, né? Porque ele está em sobrecarga. Nosso corpo ele precisa controlar os problemas que ele recebe. Né? Quanto mais problemas nós damos, mais ele trabalha, e quanto mais trabalho, mais ele envelhece como qualquer máquina. Então a gente tem que pensar que uma máquina que trabalha muito, sempre em excesso, ela tende a falhar mais rápido. Você acha que falta uma cultura de melhor ensinamento? Por que o senhor acha que tem muita oferta de alimentos? A vida anda muito corrida para incluir atividade física. Por que a gente cai nesse problema com tanta facilidade? A gente pode pensar em problemas separados em épocas da história, né? Porque tem a ver com o momento em que nós vivemos, cada grupo vive. Antigamente, estar acima do peso significava fartura, né? Então, assim, quem queria mostrar que tinha dinheiro, que tinha poder aquisitivo, tinha mais acesso ao alimento e aí tendia a comer mais, não precisava trabalhar tanto, não precisava atrás de trabalhos braçais, que eram as principais atividades físicas que existiam antigamente, então tendiam a ter um peso maior, tanto é que eram considerados os melhores padrões de beleza ou de acesso aquisitivo de antigamente, quem tinha mais dinheiro. Né? Isso começou a ser organizado ao longo da transformação para a sociedade moderna. Sociedade moderna hoje, quem se cuida mostra que investe mais em si, então tem mais tempo livre, logo tem mais condições de gerenciar seu tempo. Mas acho que algumas coisas começam a entrar sim perto do poder da educação na qualidade de vida. Né? Se nós ensinarmos as pessoas desde sempre a organizar e administrar o seu tempo com o autocuidado, o cuidado financeiro, o cuidado da alimentação, o cuidado do envelhecimento, que isso já se discute na parte financeira, né? Ensinar saúde financeira nas escolas, investimento nas escolas. O investimento também é um investimento na saúde. Não adianta você acumular riqueza e não poder usufruir dela no futuro porque você está doente. Perfeito. Então também é um investimento.
né? Ensino desde sempre a gerenciar seu tempo para conseguir organizar dentro disso o acesso à sua saúde de agora e do futuro. Não se tornar uma pessoa doente, uma pessoa obesa dentro disso. E a cultura toda que gira em torno da obesidade. Hoje a gente está numa briga social em tudo que se existe, né? Tudo se cria brigas sociais e aí vem aquele termo da gordofobia perto da obesidade, levando a gente a uma ideia que para mim é falsa de que você pode se deixar obeso porque o errado é o gordofóbico, que não aceita a obesidade. Eu acho que as coisas não são por aí, elas não são iguais, elas não batem, elas nem se conectam. É verdade. Uma coisa é você tratar mal alguém por algum problema, seja qual for, inclusive a obesidade. Outra coisa é você buscar que essa pessoa obesa não seja obesa para que ela tenha saúde. Então não são duas coisas que se conectam e estão tentando conectar isso e transformando o que a gente chama do romantismo da obesidade. Você ser obesa, ok, tem formas de você melhorar, não vou te tratar mal por isso ou atrapalhar a sua vida pela obesidade. Pelo contrário, vou buscar com que você consiga mais saúde. E acho que essa cultura também acaba alimentando um pouco. Então, desde a falta de educação no começo da vida, até quando você chega neste momento da obesidade, o não tratamento pelo, entre aspas, romantismo da obesidade. Que legal tocar nesse assunto muito importante. E como eu identifico, sei que o meu sobrepeso já está ficando grave, já passou para obesidade, é preciso fazer exames de rotina relacionados a partir de quando? É interessante, quando a gente fala em qualidade de vida, e hoje se fala muito da medicina de qualidade de vida, não como uma especialidade, mas como uma forma de enxergar o paciente, que significa não só pegar o paciente doente e tratá-lo, pegar o paciente saudável e não deixá-lo ficar doente, deixar ele envelhecer com qualidade de vida. Isso é a busca da longevidade, né? A vida com qualidade até o envelhecimento. Quando a gente fala disso, a gente fala em atividades de prevenção, né? Fazer exames de check-up não é que você vai evitar que o paciente tenha doença, mas vai identificar algum problema um pouco mais rápido para que ele seja tratado antes de virar uma doença ou uma coisa irreversível. Então sim, ter um médico de confiança que possa fazer esses exames com uma certa frequência é importante, né? E precisa necessariamente ser um endócrino, às vezes pode ser para a mulher o ginecologista? Pode ser o seu médico de confiança, né? Tem médicos que são mais acessíveis, mais fáceis pelo número de médicos disponíveis ou pela própria cultura. A mulher tem mais proximidade com o seu ginecologista, ele pode ser seu médico que te acompanha. O homem com o urologista, o gastroenterologista, acaba sendo um médico que acompanha muitos pacientes por terem problemas frequentes na área. Um próprio clínico geral, qualquer médico pode ser o seu médico de confiança. E ele também tem a possibilidade de encaminhar para especialistas caso seja necessário, mas esse acompanhamento é importante. E como identificar que essa obesidade ou esse sobrepeso está trazendo problemas? Não só com exames, a gente pode pensar da forma mais fácil até a mais tecnológica de identificar isso, né? E tentar seguir os passos para se identificar, por exemplo, nas suas atividades do dia a dia. A gente conversa com os pacientes obesos e a grande qualidade de vida que eles ganham ao emagrecer são pequenas atividades do dia a dia. Por exemplo, cruzar as pernas, né? Puxa, parece um ato tão fácil, mas a obesidade ela começa a te impedir movimentos. Cansaço excessivo ao realizar pequenas atividades. Eu subo 3 lances de escada, 3 degraus, já estou ofegante, não consigo respirar direito, já me sinto extremamente cansado. Claro que tem pessoas que fazem poucos exercícios, que já tem essa dificuldade de fazer exercícios ou subir escadas, mas o obeso ele tende a exacerbar isso, é mais difícil subir escada. Dores articulares por causa do excesso de peso, dificuldade de amarrar o tênis, dificuldade de sentar no chão para brincar com o filho. Então quando a gente já começa a perceber essas coisas, já tem que ligar o alerta. Lógico que a roupinha apertada, a gente percebe que está ganhando peso. Chegou a um nível crítico? Depende, né? Depende do quanto isso está influenciando nas suas atividades do dia a dia. Exames ajudam? Sim, ajudam. Existem diversos exames que podem ajudar a gente a pensar em obesidade. Existe alguma continha, que é a continha do IMC, que a gente fala bastante quando a gente fala de obesidade. IMC, ele nada mais é como o seu peso é distribuído pelo seu corpo. Então, uma pessoa muito comprida
muito alta, esse peso se distribui numa área maior. Uma pessoa pequenininha, esse peso se distribui numa área menor. É mais ou menos isso que o IMC quer falar. Então, uma pessoa pequenininha com muito peso, ela tem um IMC alto. Uma pessoa grande, ela precisa ter muito mais peso para ficar obesa, né? E como que a gente faz essa conta do IMC? Você pega o seu peso, divide pela sua altura em metros, então não 176 centímetros. Você divide por 1,76 metros. Tá. Então, por exemplo, seu peso de 100 dividido por 1,76, esse resultado divide de novo pela altura, por 1,76. Esse resultado é seu IMC. Se ele for maior que 25, você já está em sobrepeso. Se ele for abaixo de 25, IMC normal. Se ele for acima de 30, obesidade grau 1. Acima de 35, alerta mais, né? A obesidade grau 2. Por que um alerta mais? Porque a obesidade grau 2 já pode trazer alterações da saúde, por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, apneia do sono, dificuldade de dormir, alterações hormonais. Então, se ela estiver relacionada aí com algumas doenças, já tem que tratar um pouco mais rápido esse paciente. Obesidade grau 3 é quando o IMC já é acima de 40. Né? Que é o que a gente chama de obesidade mórbida. Por que mórbida? Porque morbidade é doença. É a obesidade que traz doença. Você pode até falar, mas eu tenho obesidade com IMC maior de 40 e não tenho doença nenhuma. Ainda. Né? Quando a gente faz exames, a gente vai achar algumas pequenas alterações que o paciente ainda não consegue identificar, mas o médico já mostra que o corpo dele está em excesso de atividade e a doença vai vir ao longo do tempo. Quase inevitável, né? Pausa no programa, tragam-me uma calculadora que eu preciso saber aqui qual é a minha situação. Aposto que você em casa também já vai lá fazer as continhas, né? Faça mesmo e vamos seguir por aqui nos informando, né? Achei bacana que o senhor falou que o corpo dá sinais, né? A gente pode observar e muitos pacientes, infelizmente, só procuram um médico quando o sinal já é bastante grave, né? O senhor citou também há pouco crianças e adolescentes. Há muitos que estão acima do peso no Brasil. Como fica essa responsabilidade, esse alerta para pais e responsáveis? Sim, hoje existem bastante estudos mostrando o aumento importante da obesidade no Brasil entre crianças e adolescentes, podendo passar de metade da população de crianças e adolescentes. Realmente a baixa atividade física é um fator reconhecido como importante para a obesidade infantil e também a hiperalimentação, né? A hiperalimentação aí a gente fala de alimentos que não são adequados e não são balanceados para aquele tipo de organismo, né? Por exemplo, a gente fala muito do excesso de gordura trans que tem alguns tipos de alimentos. Claro, se ela estiver balanceada dentro do índice de caloria que o paciente come, você não precisa ser radical e tirar isso totalmente da criança. Mas balancear a alimentação é importante, isso que falta. Também temos mães e pais que trabalham bastante, ficam fora de casa, tendem a algo um pouco mais rápido e mais fácil e acabam deixando de lado a qualidade do alimento. Sem colocar culpa nisso, mas tentando identificar um fator importante. A gente só consegue mudar fatores que a gente identifica, né? Essa é a grande importância do tratamento da obesidade. Lembrar que a gente precisa identificar os fatores que levam à obesidade para que eles sejam corrigidos. Porque normalmente a nossa vida é automática. A gente faz tudo no automático e não para pensar onde que está o erro, né? Lembrando que esses erros corrigidos podem fazer com que o paciente deixe de ser obeso ou até controle essas doenças que vieram com obesidade. Exatamente. E quero entrar então no assunto do paciente que já é um caso de cirurgia bariátrica, quais as condições. Antes, rápida parada por aqui. Na volta, seguimos nossa conversa saudável sobre os cuidados com o corpo e mente para atingir a longevidade ativa. Até já! Oeste nasceu há pouco mais de 4 anos e não para de crescer. Graças aos nossos assinantes, podemos oferecer um jornalismo independente, em defesa do livre mercado, do Estado Democrático de Direito e da liberdade de expressão. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas, que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Aproveite a campanha rumo aos 100 mil assinantes e se torne protagonista dessa história.
Estamos de volta. Obrigada pela companhia de 0 a 100 com saúde. Hoje recebe o doutor Fernando Furlan. Doutor, agora sim, então, cirurgias bariátricas. Qual é o principal perfil do paciente que chega ao consultório do senhor? Ele precisa necessariamente, para ser um candidato a esse procedimento, estar naquele índice de obesidade mórbida? Quando a gente fala de indicação de cirurgia bariátrica, existem algumas regras, né? Lógico que a gente discute isso ao longo dos anos, principalmente dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e das sociedades internacionais. Isso tende a vir a mudar e veio mudando ao longo dos anos, né, em que a gente colocava uma meta de MC pura e exclusiva para que esse paciente pudesse fazer a cirurgia. Sempre teve a crítica da falha do MC, por exemplo, que eu falei para vocês no bloco passado, que um paciente com MC maior de 40 é um paciente com obesidade grau 3, obesidade mórbida. Mas um paciente extremamente musculoso, que não tem praticamente gordura no corpo, ele pode ter um IMC alto, porque o músculo é um tecido muito pesado. Então, quando a gente colocar esse peso na balança, a gente vai ver que o IMC como número vai estar alto. Não quer dizer que ele seja obeso. Então a gente precisa fazer essa diferenciação também. Claro que eu falei 2 exemplos muito extremos, que fica fácil de se identificar, mas a gente precisa identificar isso dentro de um paciente com obesidade. Às vezes até um paciente que não chegue a um IMC de 40, mas que a porcentagem de gordura do corpo é extremamente elevada. 60%, 70% de composição corporal de gordura no IMC de 35. Isso é extremamente perigoso. Uma coisa que foi dúvida de muitas pessoas aqui é aquele paciente que é magro e tem só uma barriguinha. Boa. Né? Essa gordura intraabdominal é a gordura que está já acumulada entre os órgãos. A gente tem alguns lugares de reserva de gordura no corpo. É aquela gordura que deixa flácido, que fica embaixo da pele. São os órgãos abdominais, por exemplo, gordura no fígado, esteatose hepática, que também é um acúmulo de energia, um lugar onde se guarda a gordura. E entre os órgãos. Quando você tem muita gordura entre os órgãos, que é a gordura que é perigosa, que a gente fala que é aquela gordura que tem maior risco, onde o homem principalmente acumula, né? Que é a gordura que tem mais risco de efeitos cardiovasculares, que junto com a gordura entre os órgãos também junta a gordura dentro dos vasos, podendo levar a maior risco de infarto, AVC. Então, isso são fatores que a gente precisa identificar e ver o perfil do paciente para que a gente vá tratar esse paciente de maneira mais séria, mais rápida e efetiva. Deixando claro que eu sou a favor de qualquer tática de perda de peso, desde mudança de estilo de vida, medicamentos e até a cirurgia bariátrica para que o paciente conquiste a perda de peso. Lembrar que o tratamento da obesidade não é só perda de peso, é a manutenção da perda. E isso que é a maior discussão hoje, como fazer com que esse paciente se mantenha magro após um tratamento. Porque é preciso toda uma conscientização, né? Porque toda uma mesmo mudança. Com a ajuda periódica de um remédio ou de um susto que a pessoa tome e ela emagreça, não pode ser por um curto período, né? Tem que ser algo para sempre, essa conscientização. Tem que ser uma mudança duradoura, exatamente. A gente tem que lembrar que a gente tinha um estilo de vida e um paciente. E se isso continuar ao longo dos anos, você vai permanecer até as mesmas mudanças do corpo. Se ela foi obesidade, ela vai ser obesidade para sempre. Quando a gente faz uma intervenção e tira alguma coisa desse paciente, por exemplo, um regime radical, só um remédio ou só a cirurgia, com certeza esse paciente vai perder peso. O quanto vai ser relacionado ao quanto ele se dedica ou quanto a intervenção foi mais forte, mais radical. Né? E por quanto tempo também, o quanto esse paciente permanece. Então ele tinha um estilo de vida. Se ele fez uma intervenção e ele mudou, emagreceu, e eu mantive esse paciente exatamente igual, comendo igual, não fazendo exercício, quando essa intervenção perdeu efeito, como ele vai ficar? Vai voltar a ser a mesma pessoa que ele era antes, porque ele não mudou quem ele era, os hábitos dele, o estilo dele. Então a gente precisa sim fazer o tratamento, porque ele precisa perder tudo aquilo que está ruim, está trabalhando mal dentro do corpo dele. Mas a gente precisa mudar esse paciente, né? E depois essa mudança precisa permanecer. Para quando eu tirar o remédio, dependendo da forma que for, normalmente a gente tira devagar, até deixa uma dose de manutenção. Para quando a cirurgia já não for mais o principal efeito de alteração do corpo dele, ele tiver a consciência de que ele mudou de estilo de vida, ele mudou composição corporal, ele já está comendo melhor, ele já faz exercício, ele consegue manter essas alterações, porque ele mudou a pessoa que ele era antes. E aí sim essas mudanças acontecem. E quando indicar a cirurgia?
Normalmente no consultório, os pacientes vêm porque eles já tentaram perder peso de diversas outras formas. Por que isso? Porque é custo-benefício. Quando a gente fala de uma cirurgia, com certeza, se ela tiver um problema, hoje os problemas da bariátrica são muito baixos, menor do que 1%, né, de complicação de cirurgia. Isso eu falo desde dor até coisas graves. Quando a gente fala de alterações graves, são muito, muito baixas. Menor do que 0,03%. Então, são índices muito baixos de complicações. Mas, ainda assim, são complicações que podem ser graves. Perto de um exercício que pode machucar um músculo, a gente pode pensar que são nem tão comparáveis essas complicações. Então, eu começo com alguma coisa que, se complicar, complica pouco, te traz pouco dano para que o custo-benefício vale a pena, até uma coisa que, se complicar, complique muito, mas traz tanto benefício que vale a pena correr esse risco. Deixo claro que os riscos da bariátrica são baixos hoje e vale a pena se fazer para o paciente certo. Então, quando o paciente já tentou algumas formas de perda de peso com mudança de estilo de vida e medicamento, falhou, ele passa a ser um candidato à cirurgia bariátrica. Isso é definido pela sociedade e pela Agência Nacional de Saúde. Falha de tratamento clínico. E o paciente que tem MC alto, que aí o risco de ter uma doença é tão grande que a bariátrica já se torna o melhor tratamento por ele. Que aí é o paciente com MC maior que 35, que já tem doenças relacionadas à obesidade, e essa lista de doenças é enorme. A gente conhece as mais frequentes, que é pressão alta, diabetes, colesterol alto, alteração hormonal, dificuldade de engravidar é uma coisa muito importante, impotência sexual, alterações psicológicas, ou o paciente que tem o MC maior que 40, e isso por si só já é um risco tão grande que leva à necessidade de uma intervenção rápida, e a bariátrica é uma ótima opção. Tudo muito sério, né? E aí eu pergunto para o senhor se muitos brasileiros passam por esse procedimento de cirurgia bariátrica em casos particulares, e o SUS oferece o tratamento também, há filas, como é? Sim, o SUS oferece a cirurgia bariátrica, assim como os convênios e as cirurgias particulares. A cirurgia bariátrica faz parte do rol da ANS. O que significa isso? É um tratamento reconhecido para a obesidade. Quando faz parte do rol da ANS, todo o sistema de saúde brasileiro passa a oferecer. Não é questão de estética. Não é questão de estética, né? É uma questão de saúde. Tanto de prevenção, para quem ainda não tem doença, mas se continuar assim, com certeza vai ter, como para já tratar problemas. Por exemplo, é um excelente método para tratamento da diabetes do tipo 2, né? Se a gente for pensar isoladamente, só remédio, só mudança de estilo de vida e só bariátrica, ninguém melhora tanto a diabetes como a bariátrica. Significa que todo mundo que tem diabetes vai fazer bariátrica? Não. Você tem que selecionar bem o seu paciente, mas é um excelente método para controle disso. O SUS oferece, tem algumas filas, lógico que não são todos os hospitais equipados. A gente tem categorização de hospitais dentro do Brasil, hospitais primários, secundários e terciários. Alguns têm capacidade para receber o paciente. Hoje no Brasil, muitos hospitais públicos fazem cirurgia bariátrica. Nós somos o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo. Acho que perdemos apenas para os Estados Unidos hoje, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, com índices semelhantes de resultados. Ou seja, o Brasil é um país de alta qualidade cirúrgica, e quando a gente fala de cirurgia, eu falo de todas elas, mas aqui eu represento o mundo da cirurgia bariátrica e posso te dizer que o Brasil faz parte da vanguarda da cirurgia bariátrica, com cirurgia robótica, videolaparoscópica e tudo que você precisar, temos disponíveis aqui no país. Que boa notícia. Então, o paciente que chegou ao consultório do senhor já teve muita conversa, exames, entendeu-se a partir do histórico, que é o caso, sim. Aí como se dão os preparativos para finalmente, então, acontecer a cirurgia? Então, quando a gente fala que o paciente está 100% preparado, eu acho que nenhum paciente é 100% preparado em nenhum momento, né? Normalmente, a gente identifica, assim, uma dificuldade do paciente em entender os fatores que levaram ele à obesidade, porque são multifatoriais, né? Quando a gente fala do tratamento da obesidade, a gente fala em um tratamento multidisciplinar. O que significa isso? Todo mundo atendendo o paciente junto? Não, pelo contrário, são várias coisas que levaram o paciente a se tornar obeso. São problemas de compulsão alimentar ou a descontar ansiedade, cansaço no alimento, porque o alimento traz conforto, é escolher errado os alimentos e a hora, compreender o seu dia a dia.
É muito comum a gente ter pacientes que você chega no consultório e fala, mas você come bastante? Não, como muito pouco. E aí você vai perguntando ao longo do dia, você vê que o paciente toda hora vai lá, pega uma coisinha, pega outra, come. Então ao longo do dia ele come muito, nas principais refeições pouco. Só que ele belisca tanto que aumentou muito o índice calórico, o quanto de caloria ele ingere ou de alimento durante o dia, mas é tão automático de só passar a pegar uma coisinha que ele nem contabiliza aquilo como uma alimentação. Então trazer essas coisas para a realidade é importante, por isso tratamento psicológico. Balancear a alimentação, tratamento nutricional, conversar junto com o endócrino para fazer toda a alteração hormonal e junto uma avaliação cardiológica que é importante e são as principais alterações do corpo do obeso e para isso o cardiologista ajuda a gente a preparar esse paciente para a cirurgia. Então trazer à tona e à luz a realidade desse paciente faz com que ele entenda o que ele vai precisar mudar para que a cirurgia traga benefícios a longo prazo, que ele emagreça e permaneça magro. Com certeza. E aí marca-se a cirurgia, como ela acontece? Os nossos equipamentos, o senhor disse que são avançados, bons profissionais, os riscos menos invasivos, os riscos são poucos? Com certeza. Quando a gente faz isso, fizemos todas as avaliações, todos os exames, esse paciente se mostrou apto e pronto para realizar a cirurgia bariátrica, a gente agenda essa cirurgia e a gente pode optar pela técnica minimamente invasiva, que hoje é realizada na grande maioria das cirurgias. O que significa minimamente invasiva? Não muda nada lá dentro. A gente faz as mesmas alterações no corpo. Mas para entrar no abdômen e fazer a cirurgia, você faz pequenos furinhos para entrar com uma câmera e pinças e ali fazer a cirurgia. O fato de não fazer um corte muito grande no abdômen faz com que o paciente consiga respirar melhor no pós-operatório, porque ele tem menos dor, faz com que ele tenha menos complicações, né? Não infecciona tanto a ferida operatória. Se ele respira melhor, ele faz menos pneumonia no pós-operatório. Por que tudo isso é importante? Porque o paciente tem menos complicação, vai para casa mais rápido, precisa de menos remédio, precisando de menos remédio ele gasta menos dinheiro, tendo menos dor ele volta mais rápido para o trabalho, ele consegue ter sua vida normal o quanto antes. Isso é importante para toda a estrutura, né? Tanto para o paciente, para o dia a dia dele na vida com a família, claro. Ele precisa voltar mais rápido. Para o trabalho dele, que é o fruto da sobrevivência, né? Então ele precisa conseguir isso o quanto antes. Então tudo isso se dá mais rápido. E a minimamente invasiva a gente chama de videolaparoscópica, que são as pincinhas que o médico manuseia, ou a cirurgia robótica, que é um robô que manuseia essas pinças controlado por um médico do lado do paciente. Então não é que o robô sozinho faz a cirurgia. Ele ajusta alguns movimentos do médico lá dentro, tem maior capacidade de movimentação das pinças, mas o médico está do lado e ele consegue deixar todo o ambiente bem mais preciso da cirurgia. Está no controle, né? Está no controle. A cirurgia do SUS, poucos hospitais hoje oferecem a robótica mesmo, porque existem muitos estudos ainda dos reais benefícios da cirurgia robótica, da cirurgia bariátrica, ou em todas as outras especialidades. Isso vai demorar alguns anos para realmente trazer os seus resultados, mas a cirurgia videolaparoscópica, quase todos os serviços hoje já oferecem. Já estão bem modernos, né? Mas há muito a entender ainda. Antes de eu ir para mais uma parada, um convite. Você que ainda não é assinante da Oeste, aproveite as condições excelentes de planos e formas de pagamento pelo nosso site, QR Code ou WhatsApp. Assine a revista Oeste e tenha acesso a materiais exclusivos, a matérias exclusivas, a materiais incríveis, escritos por alguns dos melhores jornalistas do país. E ainda ajude a Oeste a poder seguir, levando importante conteúdo para cada vez mais pessoas. Você vai gostar de ser assinante Oeste, garanto. Agora sim, mais uma paradinha bem rápida. Na volta a gente segue entendendo como cuidar da saúde da melhor forma para ter uma vida longa com disposição, força e equilíbrio. Continue por aqui. Em pouco mais de 4 anos de vida, Oeste atravessou diversos obstáculos. Apesar disso, Oeste cresce a cada dia e se consolida como a principal referência de mídia em defesa da liberdade de expressão. Você sabe por quê? Só tem publicações jornalísticas. Não estão falando nada. O que devo fazer? Na sequência, o Ayrton responde: use a sua criatividade.
risos. Porque o Oeste é independente. E esse sucesso não é por acaso. Nossas principais bandeiras são carregadas há décadas por um time de jornalistas que ajudou a fundar a Oeste. Defesa incondicional da liberdade de expressão e da liberdade econômica. O Oeste acredita no bom jornalismo e trabalha exclusivamente para seus leitores, espectadores e ouvintes. Faça você também parte dessa história. Assine a Oeste, jornalismo independente. Vamos nessa, juntos, entendendo a importância de fazer exames de rotina, de exercitar o corpo, da alimentação e da saúde emocional. Hoje nossa consulta, é com o Dr. Fernando Furlan, cirurgião de bariátricas. Doutor, aí falávamos então sobre finalmente o processo da cirurgia, né? Ela é demorada, o paciente precisa ficar internado muito tempo? Hoje em dia a gente tenta abreviar isso, mesmo porque a gente sabe que cirurgias muito longas traz mais risco para o paciente e as técnicas hoje são muito estudadas, né? Antigamente era uma cirurgia que demorava de 3 a 4 horas para ser feita, com o uso de equipamentos mais modernos, grampeadores cirúrgicos. Tudo isso faz com que a cirurgia ganhe tempo e o paciente tenha menos dor e vá para casa mais rápido. Hoje em dia a gente faz uma cirurgia bariátrica, ela pode durar de 45 minutos até 3 horas, dependendo da dificuldade e do tipo de cirurgia que é realizado. Isso eu estou falando, lógico, que uma média pode variar de paciente para paciente da dificuldade que nós encontramos na hora de realizar a cirurgia bariátrica, mas se você for pensar, não é um tempo muito longo de cirurgia. E normalmente o paciente fica internado de um dia para o outro, no outro dia vai para casa. No dia seguinte vai para casa? No dia seguinte. Uau! E no máximo em 48 horas. É uma cirurgia de recuperação muito boa. Em uma semana o paciente já tem as suas atividades normais, em 15 dias ele já está trabalhando normalmente, em um mês ele já tem possibilidade de estar fazendo exercícios físicos dentro de uma academia. Até esses números são todos variáveis de acordo com a equipe e do tipo de cirurgia que o paciente fez, mas em média, depois de uma cirurgia bariátrica, em 30 dias está dentro de uma academia, realmente é uma evolução muito boa para um paciente que passou por um procedimento com uma complexidade de média a alta dentro da medicina. Claro, mas vocês, os senhores doutores, fazem o quê lá dentro que a gente não sabe direito? Põe elástico, corta um pedaço, são tantas coisas que a gente já ouviu? Lá dentro da cirurgia existem algumas técnicas e todas elas são baseadas em alterações de alimentação e hormonais. Hoje a gente fala principalmente alteração hormonal. Vou dar aqui alguns exemplos para a gente poder entender. Quando nós comemos e o alimento é digerido no estômago e segue todo o trato digestivo, e ele chega no final do intestino, antes de chegar no intestino grosso, o corpo entende que essa pessoa se alimentou numa quantidade tal que ele já não precisa mais comer tanto. Então ele manda uma mensagem para o cérebro falando que ele não precisa mais sentir fome, né? Pode parar de sentir fome porque esse paciente ou essa pessoa já comeu o suficiente que já chegou até comida no final do intestino. Então, é um estímulo para a diminuição da perda do apetite. Além disso, o estômago já está um pouco mais cheio porque tem alimento. Outro estímulo para diminuição do hormônio da fome. Libera alguns hormônios do pâncreas, porque se tem alimento, precisa absorver esse alimento. Então, alguns hormônios, como insulina, como hormônios que a gente chama de incretinas, né, que são hormônios do pâncreas, que te ajudam na absorção de alimento, no controle da fome, todos eles começam a ser liberados a partir desse momento. Vários mensageiros vão sendo mandados para vários lugares do nosso corpo falando, tá ok, você não precisa comer mais. Pessoas que têm isso mais precoce tendem a não ter compulsão alimentar. Comer menos, conseguem controlar mais a alimentação e tendem a ficar num peso menor. Pessoas que têm isso numa regulação ruim tendem a comer mais e levar à obesidade. É só a genética que produz esse hormônio? Não. Se eu como um alimento que é absorvido muito rápido no começo do intestino, por exemplo, muito carboidrato, é difícil chegar essa mensagem no fim do intestino. Então ele tende a comer mais e com mais frequência, porque fica estimulando a fome o tempo inteiro. O que a gente faz, então, uma das cirurgias? A gente chama de bypass.
A gente corta o intestino em uma parte e leva essa parte de baixo do intestino lá perto do estômago. Então a gente gruda esse intestino lá no finalzinho perto do estômago. Por quê? Porque o final do intestino já está perto do estômago. Então a comida, em vez de passar por todo o intestino, ela já cai numa parte que seria do meio para o fim do estômago, para fazer com que esse hormônio seja produzido mais rápido e diminua a fome do paciente, libere mais os hormônios pancreáticos e todas as alterações começam a acontecer. Lógico que a gente diminui o tamanho do estômago para ele comer menos, esse desvio com um menor tamanho de intestino absorve menos alimento, então o paciente ele absorve um pouco menos, come menos, libera mais hormônio, tem menos fome, perde peso. E esse pedaço do intestino é retirado e descartado? Ele continua lá dentro, ele só fica como um desvio. Interditado. Exatamente, interditado. Há um desvio. Tem uma outra cirurgia que chama sleeve, ou gastrectomia vertical. Sleeve porque parece uma manga de camisa o estômago, ele fica um tubinho. O resto do estômago a gente tira, esse a gente tira fora. Porque essa parte do estômago produz muito hormônio chamado grelina, que é o hormônio da fome. Que quando seu estômago está vazio e você está com a glicemia baixa, ele é muito liberado para fazer seu cérebro entender que você precisa comer e você buscar comida. Quando a gente tira isso, a gente diminui a fome do paciente. Então a gente deixa o estômago com um tubinho bem menor, ele não consegue comer muito alimento por vez, a gente tira esse hormônio, então ao longo do dia ele não fica procurando alimento o tempo inteiro e aí faz com que ele perca peso. Se o estômago é menor, ele esvazia mais rápido. Então a comida tende a chegar mais rápido lá no final do intestino. Então aquelas outras alterações hormonais também acontecem, né? Então são mecanismos de perda de peso. Tem cirurgia que a gente tira um pedaço do estômago, tem cirurgia que a gente só diminui e coloca a outra parte para o lado para que a comida não passe nela. Então são mecanismos para diminuir o quanto o paciente come por vez, mas todos eles são importantes na regulação hormonal da fome e do ganho de peso. Isso que é muito importante. E é claro que o médico, na hora, individualiza, né? Vê o que é melhor para cada paciente, para cada caso, né? E aí o paciente acorda depois da cirurgia e vai começar a encarar uma vida totalmente nova, né? Porque ele tinha o hábito de comer muito, já não vai conseguir. A princípio é uma comida líquida e depois vai passando para pastosa. Como que é esses primeiros instantes pós-cirúrgicos? Aí vamos lembrar que isso não vai ser uma novidade, né? Um paciente já vem em acompanhamento, ele já está num tratamento com mudança de hábito de vida, a gente já conversa um pouco com ele sobre mudanças de atividades, já está fazendo pequenas atividades para acostumar com isso, já teve uma avaliação do cardiologista para ver o que é possível. A nutricionista já está ensinando ele a comer direito, ele já talvez até perdeu peso para chegar na cirurgia porque já está com uma alimentação melhor. Psicólogo já tratando para ver as alterações comportamentais que podem acontecer ao longo do tempo, tanto antes como depois da cirurgia, ele já acorda sabendo de todas essas alterações. E a partir daí sim a gente vai fazer uma progressão da dieta. Essa progressão da dieta, ela além de tudo ensina o paciente a necessidade de alimento, que ele não precisa de tanta comida, né, por refeição, e que ele não vai sair caindo porque ele está fraco, sem comida. Ele percebe que comendo um pouquinho é o suficiente para ele viver bem. Ele vive tranquilo e com todas as condições de exercer todas as atividades dele. A gente começa com uma dieta líquida, depois uma pastosa, depois uma sólida, para ensinar isso para o paciente, para ele ir tendo consciência ao longo do tempo da alimentação e também por causa da aceitação pós-operatória. Comer muita comida, uma comida muito pesada depois, pode dar náusea, pode dar alguns problemas que ao longo do tempo a gente corrige, mas se a gente fizer essa dieta, ele tem menos esses mal-estares no pós-operatório. Acordou, vai para o quarto, no quarto já começa a caminhar logo no pós-operatório imediato, porque caminhar melhora a circulação das pernas, o intestino funciona melhor quando a gente tem atividade, pessoas acamadas tendem a ter o intestino preso, pode ter mais trombose. Então a gente, lógico, usa remédios para controle de trombose, mas o caminhar é um mecanismo importante. O intestino funciona melhor, tem menos gases, menos dor, menos cólica, e isso faz com que o paciente tenha uma alta mais precoce quando isso foi descoberto. No dia seguinte já tem que se exercitar, não tem moleza, não. No mesmo dia, dependendo da hora da cirurgia, ele já pode caminhar. Então não é recomendado ficar em repouso absoluto por vários dias depois na cama, como... Olha, hoje eu acho
com exceção das cirurgias de ortopedia, que o paciente não pode pôr o pé no chão, são raras as cirurgias que pedem para o paciente ficar em repouso absoluto. Importante se movimentar. A gente já descobriu que a movimentação precoce é um mecanismo importante para alta precoce e diminuição de complicações da cirurgia. O corpo já vai entendendo que a vida continua, que ele não está tão debilitado, que ele precisa reagir, né, imagino. E tudo funciona melhor. O pulmão expande melhor, o intestino funciona bem, o sangue circula melhor, então realmente funciona. E aí o paciente vai para casa. Normalmente ele já vai com as recomendações de como seguir a dieta, nós acompanhamos ele no consultório. Então esse segmento pós-operatório ele não pode ser negligenciado. Lembrar que do processo de emagrecimento, se a gente colocar na linha do tempo, a cirurgia dura 4 horas, se a gente colocar o período inteiro é 24, 48 horas de internação, dentro do processo de linha do tempo de emagrecimento não é nada. Então, se você for pensar, o tratamento ele é muito maior do que só cirurgia. O paciente precisa entender o que ele tem que te entregar de volta. Eu te entrego a cirurgia, você me entrega a mudança do estilo de vida e junto nós somos uma equipe que faz com que o emagrecimento aconteça. E a equipe tem todos os médicos de apoio, endócrino, cardiologista, nutricionista, psicólogo, eu como cirurgião, o paciente. Ele está no ciclo da equipe que entrega alguma coisa para que esse tratamento aconteça. E essa participação do paciente, a lição de casa bem feita é fundamental, né? E só ele mesmo pode fazer e o principal beneficiado é ele mesmo, né? Como que é a perda de peso na balança, geralmente a partir desse pós-cirúrgico, né? A partir do primeiro dia já de recuperação, perde-se muito peso por um período, depois dá uma estagnada, como é? Com certeza, quando a gente faz qualquer tratamento para perda de peso, o começo do tratamento ele é o mais empolgante, né? Porque você perde muito rápido. Só que você perde por um pouquinho de desidratação, realmente seu corpo começa a perceber que você está perdendo muito peso e ele tende a usar alguns mecanismos para parar. Costumo até falar com meus pacientes assim, se você ganhou na Mega Sena e ganhou 30 milhões, você tem 30 milhões na conta, você tem bastante dinheiro. De repente, um dia você gastou 10 milhões, saiu de 30 para 20. Você fala, nossa, eu gastei 10 milhões em um dia, você ainda tem 20 milhões. Mas você para de gastar automaticamente. Você falou, gastei muito. Tem pouco dinheiro? Não, tem bastante. Mas você não gasta. O nosso corpo ele funciona assim, ele percebeu que a gente tem um déficit grande, ele fala, por que esse déficit? É uma doença? O que está acontecendo? Até o nosso corpo entender que aquilo é uma coisa que não trouxe mal e que você pode continuar perdendo peso, começam a vir os efeitos platôs, né? Perde um pouco, faz um platô de estabilidade. Perde um pouco, faz um platô de estabilidade. São mecanismos normais de toda perda de peso. Dá pra gente ir controlando ele com alteração da alimentação, mudança de composição corporal, fazer exercícios de formas variadas ao longo do tempo. Por isso o acompanhamento com vários profissionais é importante. O profissional da educação física, o nutricionista, todo mundo junto, fazendo com que esses efeitos vão diminuindo. Mas normalmente o paciente perde mais peso no começo, e ao longo do ano ele vai perdendo de pouquinho em pouquinho, o que é muito mais saudável. Né? Perder peso de uma vez deixa você sem a gordura da face, aquela face de envelhecimento, né? Começa a ter fraqueza, porque inevitavelmente na perda de peso você tende a perder massa magra junto com gordura. Eu vejo muita gente criticar a cirurgia bariátrica falando que você perde massa magra. A gente está falando de um paciente que está extremamente obeso. Ele precisa perder peso rápido para controlar os danos no organismo. A gente paga esse preço de massa magra para trazer qualidade e menos mal para o organismo dele. Mas existem diversas estratégias de controle da perda de massa magra, sim. A gente faz isso e os pacientes tendem a até preservar. Muitos pacientes não perdem nada de massa magra se fizer todo o trabalho muito bem feito. Então isso é muito importante. Mas aí, se você faz essa perda muito rápida e perde muita massa magra, dá fraqueza, dá dor nas costas, dor articular, porque o músculo não estabiliza. É um choque, né? Então tem muita coisa aí que precisa ser organizada no pós-operatório para que o paciente realmente tenha sucesso e saúde ao longo do tratamento. E essa perda de peso pequena ao longo de um ano é bastante tempo. Se você for pensar, perder 2 quilos num mês, você vai subir na balança todo dia, pode ser que de um dia para o outro você nem perceba. Mas em 10 meses foram 20 quilos. Poxa, é bastante. Muito. Claro que tudo isso é variado de acordo com o paciente. Um paciente que tem 80 quilos e precisa perder 30 para chegar nos 50, vai perder pouco ao longo dos meses. Um paciente que tem 200 quilos
e precisa chegar nos mesmos 50, ele vai perder muito por mês. É proporcional, não em número absoluto. Não é todo mundo que vai perder 5 quilos, mas a maioria vai perder uma porcentagem semelhante de peso ao longo do ano, 1 ano e meio. E não há milagres, né? Nem deve se esperar milagres, ficar sentado esperando a balança fazer o serviço sozinho. Mais uma vez, a importância da responsabilidade do paciente, dos cuidados, autocuidados nessa recuperação. Por fim, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão psicológica que deve envolver todo esse processo, né? Desde o período em que a pessoa engordou muito, até durante todo esse impacto dessa cirurgia e mais ainda depois, né? Tá tudo na minha mão, a responsabilidade agora, depois de tudo que eu passei. Como é essa questão mental, emocional? Então, eu acho que esse controle psicológico, ele é importante e ele tem que vir não só do psicólogo, mas tem que vir de todo mundo que está ao redor do paciente na cirurgia bariátrica. Nós, como médicos, cirurgiões, temos que ter esse acolhimento psicológico e mostrar quais são as falhas de auto-boicote ou de não entendimento desse paciente. Como, por exemplo, beliscar ao longo do dia, entender que ele está levando a vida no automático, que ele carrega todos os problemas de uma família, mas se ele não se cuidar, não vai ter ninguém para carregar depois. Então, tentar ajudar ele com a organização do tempo. Eu costumo perguntar muito sobre o dia a dia do paciente, sobre a relação com os familiares, porque isso influencia. Não adianta nada o paciente querer comer tudo certo e ter um marido que quer comer tudo errado, e aí isso vai ter um conflito em casa. Tendo a chamar a família para a gente conversar junto e explicar todo o processo. No final, acaba toda a família aderindo a um tratamento ou uma vida mais saudável. Isso é muito importante. Psicólogo do lado é importante sim, porque tem os mecanismos adequados. Estudou para isso. Né? Tem os mecanismos adequados para nos ensinar a quebrar, né, esse mecanismo automático de vida. Mostrar para a gente onde a gente está errando na administração do tempo, quando a gente faz coisas inconscientes porque só estão no automático na hora de escolha, na hora de comer. E lembrar que esse é um paciente que ele tem não só um peso corporal grande nas costas dele, ele tem um peso emocional, porque ele está o tempo inteiro sendo julgado por ser obeso. Até por ele mesmo, né? Como se ele estivesse fazendo tudo errado. E julgado, inclusive, quando ele decide fazer a cirurgia bariátrica. Todo mundo julga porque ele está, entre aspas, errado por ser obeso, mas quando ele opta por um tratamento, ele é julgado também como se ele tivesse errado em buscar o tratamento. E é um tratamento extremamente importante para o paciente obeso. Então, começar a desmistificar isso. O cara que tá, ou a mulher que está obesa e procura um tratamento, ela tem que ser incentivada com remédio, com mudança de hábito de vida, com cirurgia, com o que for necessário para ela e com a individualização do que ela precisa. Mas o meu vizinho perdeu sem cirurgia, o meu vizinho perdeu só com remédio, mas seu vizinho não é essa pessoa. Essa pessoa tem outro mecanismo, ela tem outras coisas que fazem com que ela precise da cirurgia. Costumo falar para o paciente, né, que vem para mim e eles falam, eu falo, você se sente culpado por estar obeso? A maioria sim. Como se você tivesse falhado a vida inteira. Aí eu pergunto, profissionalmente está bem? Tô. Sua família é bem formada e feliz? Sim. Você se dá bem com seus pais? Sim. E aí falta a parte da saúde. Você tinha 4 coisas para dar certo, você conseguiu 3. Porque uma falhou, quer dizer que você é um derrotado? Pelo contrário, essa pessoa já é uma vencedora. Ela organizou socialmente tudo na vida dela. E ao buscar essa ajuda agora também. ela é tão forte que ela está buscando a última. Então, assim, não é fraqueza, é força. Busque seu tratamento, busque sua saúde e você vai ter muito mais sucesso em todas as outras partes da sua vida. Que ótima mensagem final, viu, doutor? E também vamos falar um pouquinho do seu Instagram, já estou seguindo o senhor. Muito legal que o senhor posta conteúdos até para médicos que pretendem ir para esse caminho, né? Estudantes de medicina, para cirurgia bariátrica, para o paciente, né? As principais dúvidas que ele deve ter. Qual o endereço da rede social? Deixa aqui para quem também se interessou, pode mandar um direct para o senhor, querer se informar melhor. Vamos lá, meu Instagram é @Furlan, muito fácil. @Furlan, pode me procurar. Adoro receber mensagens, perguntas. Trabalho bastante com educação de residentes, de médicos. Qualquer dúvida que vocês tenham, tanto pacientes sobre a cirurgia bariátrica, como
questões técnicas eu estou disposto a conversar com vocês. Adoro o tema cirurgia, qualquer que seja, e a bariátrica realmente é uma paixão. Muito legal, que bom ouvir também isso, bem legal. Doutor, desejo para o senhor, agora estamos nessa retinha final, fim de ano, e que o senhor tenha um 2025 de muito sucesso, parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado e também boas festas para todos e que 2025 seja um ano de muito sucesso para o Brasil e para todos nós. Para todos nós. Valeu pelos alertas, viu? Pela participação. Até uma próxima. Até a próxima. Vamos ao reality Mudança de Vida, um basta na obesidade. Está na reta final. Começou em abril e agora, em dezembro, vamos acompanhar a edição final. Nossa participante dessa temporada, Gabriela Moraes, nos inspira a mudar hábitos e a melhorar nosso dia a dia a partir dos cuidados com a saúde. Olha só como foi a última semana da Gabs. Ah, valeu, Gabi. Falta pouco para a gente se encontrar na final do nosso reality aqui nesse estúdio, hein? Com as participações dos profissionais apoiadores, Dr. Roberto Zeballos, clínico geral, a doutora Marina Yazigi, nutricionista, a psicóloga Juliana Lemos e o nosso super personal trainer Pedro Brandão. Você que gosta do programa, siga a gente no Instagram e nos nossos canais no YouTube, Revista Oeste e Umbrella Mídia. Deixe comentários, compartilhe conteúdos que acha que podem ajudar alguém. A gente se vê na próxima edição. Lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.